madrugada. Uma conversa grande. Peraí, você já está abrindo a Jam? Já Nós abriu, já. sabemos? Já, 29. Já? Tá. Ai, o que a gente vai falar agora? Nós temos, nesse momento, um bando de gente, um monte de gente que está trabalhando a ideia de que todo o ensino pode ser EAD. Tem muita gente trabalhando a ideia de que todo o ensino pode ser EAD. Por quê? Poxa, agora na pandemia que teve o ano passado, né, em 2020, ou que começou no ano retrasado, em 2020, durou até agora, 2022, poxa, todos os cursos passaram a ser EAD e olha, tudo correu muito bem. Por que razão expor as pessoas a um transporte lento, a voltar para casa já de madrugada? Tem mocinhas, garotinhas de 18 aninhos, 17 anos, voltando para casa à 1 da manhã. Estou falando de São Paulo, isso acontece. Eu tive alunas que falavam por isso. Professor, eu sei que a aula termina às 10h40, posso sair às 10? Eu falava, você vai perder, a gente tem 2 horas de aula, você vai perder 1 hora a aula inteira. É que se eu não pegar o ônibus agora, o próximo vai passar por aqui à 00h20, eu vou chegar em casa depois da 1 da manhã. E é perigoso. E esse pessoal, por que a gente vai expor esses jovens a chegar em casa à 1 da manhã, tendo que acordar às 5 horas para pegar as 4 condições para estar às 7 no trabalho? Por que não fazemos tudo EAD? Não é muito melhor? Nossos professores são muito criativos, não é? E desenvolveram métodos sensacionais para dar aula à distância. Por que voltar ao século XX? Vamos pensar no futuro. O que vocês acham, amiguinhos? Vai ser fácil voltar para a aula presencial depois disso? Não. Por outro lado, a gente tem alguns problemas, né? Hoje, um amigo meu, ele faz medicina. E aí ele está tendo aula à distância. Aí eu falei para ele, e a aula de cirurgia, como é que é? Exatamente. Aí ele, está no começo, então ele nem soube responder, mas fiquei imaginando como serei tratado esse médico, não esse meu amigo, né, mas esses médicos formados à distância. Ah, mas você não vai precisar de médico, você tem o Watson, você tem o Google, com inteligência artificial, que vai em segundos buscar toda essa informação e vai te dar um diagnóstico com 90% de acuidade. Não vai ser aquele negocinho do doutor, como é que ele chama? Ou vou receber o... McCoy, que ele encosta em alguém, respira. Congelou. Mas é complicado. Porque as pessoas fazem cirurgia, na época se chamava teleconferência, mas estou falando de coisa que aconteceu há 10 anos. Um médico nos Estados Unidos opera um cara na Índia. Está dizendo que minha internet está instável, pode ter frisado alguma coisa, tá? Não sei dizer, mas... Eu acho importante frisar isso. Vamos frisar que o assunto é fundamental. Eu recebi um vídeo de um professor de Espanha. Vamos sacanear qualquer hora dessa, a gente congela falando, só para ele ficar louco. Vamos. Você ouviu? Eu dou stop. Você vai dar o... E aí passa alguém atrás. Eu falo de chá de hibiscus. Eu falo de chá de hibiscus e você começa a rir na hora, então não vai ter jeito. Então, eu recebi um vídeo de um professor em Espanha. Frank Drebin. Espanha. E ele, em momento apropriado, a gente acha aí.
E ele falou algumas coisas muito legais. Ele falou assim, não. Eu falava com o professor Miguel de Frias, um bom amigo que você conhece. Conheço. E a gente, antes da pandemia, a gente volta e meia terminava a aula e ficava em pé na porta do estacionamento, pelo menos até às 11 horas, saindo 10h40, até às 11 horas. Sei. Você Também, fazia isso com todos, né? Fazia com isso todos, com muita gente. com todos. Eu sou fácil. Vadio. E a gente chegou à conclusão várias vezes que pode se aprofundar isso, que essa geração capitalista que está querendo EAD a qualquer custo, porque o lucro é estratosférico. Precisa de prédio, mano. Né? Então, esses caras estão roubando toda a vida profissional de uma geração inteira. Porque eu vejo no Facebook, eu dou aula há 30 anos. Então, eu tive o prazer de ver uma aluninha me chamou, né? Ela tem 47 anos. O batizado do neto dela, né? Ela tem 47 anos. É. É uma senhora, ela já é sênior, até ela vai fazer curso no SENS, provavelmente, como professora. E eu percebo que as fotos que ela tem, que ela posta, e ela ainda conversa, são as pessoas com quem ela estudou. Um ou outro não, mas a maior parte esmagadora das pessoas cria na escola seu primeiro e mais verdadeiro network. Eu li, não faz muito tempo, não vou lembrar agora onde, que isso no Japão, e alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu li isso, que no Japão, essa network, essa assim, amizade para toda a vida se faz no jardim da infância. Você, ao longo da vida, terá colegas, mas o amigo que lá que você vai acompanhar a vida vem dos primeiros anos escolares. Aqui para nós é principalmente na faculdade. E eu sei disso porque no meu Facebook eu tenho alunos de 15 anos atrás, 16 anos atrás, que eram meninos e meninas de 18, 20 anos, que são essas meninas, como você falou, era uma menininha, era uma aluninha, e é uma senhora agora de 47 anos. E sim, para mim isso também é verdade, que eu também dou aula há 30 anos. E eu vejo essas pessoas com filhos adolescentes ou mais velhos que isso até. E as conversas que elas têm, eu tive mais alunas do que alunos, eu tenho mais amigas do que amigos, por isso que eu falo elas, né? E as conversas que elas têm são as conversas de mãe, não de gatinhas, como elas eram aos 18 anos quando eu as conheci. Elas envelheceram a serviço da pátria. Mas aí tem um negócio importantíssimo que você, Cláudio Babenco, vai levantar. Eu só entrei para dar um testemunho que corroborava o que você falou. Mas, por favor, continue o que você estava dizendo, que é muito interessante. Cadê a network? Em uma geração profissional, esse modelo de ensino vai destruir toda uma geração de pessoas profissionalmente. Uma geração profissional, não uma geração de idade. Então, essa meninada que quando entra na faculdade com 17, 18 anos, tem esses 4 anos, 5, 6, eventualmente, pós, alguma coisa assim, eles estão entrando, né, na vida profissional. É normal se lastrear nos amigos, porque assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, para quem eu vou pedir ajuda? Para os meus pares primeiro. É uma geração que vai ficar sem par. É nessa hora que o bar é importante. E eu não estou zoando. Não. O bar é importante, aquele churrascão de fim de semana, a ida para Praia Grande, entendeu? No fim de semana. Para ter memória. Para ter memória. É uma praia que não fica longe aqui de São Paulo. Nossa, a gente quase reprovou de tanto que bebeu.
Memória. Sim. Isso cria laços afetivos e esses laços agora são virtuais. E o Não virtual... não são virtuais. Não existem laços afetivos. Eu Não vou te tem. dizer, Não tem, não tem. eu acabei de sair de uma defesa de TCC. Funcionou? Isso foi hoje. Funcionou. Óbvio que funcionou. Eu tive pouquíssimas aulas presenciais, depois um monte de à distância, não EAD, síncrona, e gravava para eles assistirem de novo, é diferente. Funcionou, mas eu vi thumbnails. Eu vi bolinhas com fotinhos e algumas eram letrinhas. Se essas pessoas dependerem disso, com uma experiência de o TCC defendido, que é um rito de passagem, elas não têm rito. O ser humano é um bicho social. Qual que é o campo? Expropriando o rito. Qual que é o campo do conhecimento no qual você trabalha? Ciências? Da comunicação. Não. O campo maior. Euzinho? Exatas. Euzinho? Mãe? Humanas. Não tinha. Nessa defesa que você assistiu hoje, não tinha nada de humano. Não, cara. É assim. 2 pessoas tinham as câmeras abertas. Eu e o convidado, que eram doutorandos. E eles fizeram suas colaborações. Os únicos que estavam abertos. As crianças não abriram as suas câmeras. Eles não entendem o que é isso. Fato. Nossa. Eles não entendem o que aconteceu. E eles não têm ideia da gravidade. E não é a faculdade que eu dei aula ou não dou aula. Isso é generalizado. Isso em todo Só lugar que é isso. não podemos dar esse espaço. Não há espaço. Esse virtual é legal. Eu comecei a flertar com a ideia do uma vez por semana, 2 no digital. Comecei a flertar. Por quê? Porque tem coisas que eu estou conseguindo fazer agora que eu não faria de jeito nenhum no presencial. Porque você é um ótimo professor. E você não mata serviço. Não. E você não está entregue à leitura vertical que as instituições têm de vamos diminuir custos e aumentar a renda. Você não está nessa. Então você está usando os recursos dentro da visão humanística. A meu favor. A favor deles. Então, quando eu abro... Eu estava dando aula outro dia, uma aula que fluiu demais, e aí eu lembrei, não, porque pensem como opera e é verdadeiro, mas tem a operação também do Obama. Aí eu peguei o vídeo do Obama no YouTube, em que ele entra e ele desce de volta para cumprimentar o soldado. Eu não teria como fazer isso no presencial. Agora, isso não anula o presencial. Né? O salto qualitativo do presencial é inequívoco. O salto qualitativo do presencial é real. Mas você teria como fazer isso no presencial, sim. Mas aí eu preciso de uma para isso você tem que ter uma infraestrutura. Tem que ter infraestrutura montada para isso. institucional. Eu diria mais que a infraestrutura ideal para isso seria você ter a infraestrutura infra mesmo, eletrônica e tal, para fazer isso, e um assistente. Opa, claro. Para você dizer, porque olha, tem uma coisa que Barack Obama na porta do avião. Blá, 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 daí a pouco a imagem se materializa lá. Não, e na hora de fazer exercício... Uma aula de altíssimo nível. Não tem. Então, eu estou flertando com isso, mas com os benefícios, com um pequeno recorte de benefícios que isso pode ter. Aí, ótimo. Então, eu vi aluno e pensei, falando e pensei também, 2 dias por semana no encontro síncrono, jogo, e 3 no presencial, opa, peraí, tem alguma coisa aí, né? O que pode ser feito que não há prejuízo, né? Porque eu dei uma aula que eu fiz assim, era o meu grande sonho e eu consegui dar. Incrível, né?
e teve que acontecer essa desgraceira. Eu fiz uma aula aberta. E eu consegui isso... Porque você pegou o ovo quebrado e fez um omelete, né? Não, mas tudo bem. Eu fiz uma aula aberta, só turma de design. Turma de design é uma turma diferenciada, parabéns a eles. Eu fiz uma aula aberta. Gente, às 7h10, eu abri a câmera todos e falei, pode perguntar o que vocês quiserem. Da profissão, de faculdade, academia, dinheiro, tudo. Arriscado, hein? Cara... É arriscado. Isso é a corda bamba sem rede, né? Trapézio sem rede. A gente foi até às 10h40. Sabe como eu imagino essa aula? Foi uma jam pedagógica. Foi. Boa. Mas sabe por que funciona? Porque nesse momento, não me importa se a molecada estava deitada na cama e ouvindo, deitado a conversa, porque eu não quero que eles assistam nada nesse momento. Tem espaço para isso. Eu quero eles descansados, confortáveis, ouvindo e pensando. E aí eles usam. E se bobear, só de fone mesmo. Não precisa olhar na minha cara. Sabe por quê? Porque resgata o rádio. De ouvir e pensar. De ouvir e refletir. Botar a cabecinha para funcionar. Já imaginou que lindo? É. Agora, o problema é que algumas instituições selvagens vão tentar transformar esse surto em um modelo. Com certeza. Eu peço um tempo. A gente já deve estar estourando o nosso tempo. 3 minutos. Não, é só para dizer. Você falou de rádio e eu vou pegar assim o mais próximo que a gente tem do rádio hoje em termos de modernidade, que é o podcast. E estou pensando em bolar alguma coisa para a gente oferecer. Nós três aqui, ou eu, ou qualquer um dos dois que queira colaborar, a gente oferecer podcast justamente para pegar o caboclo onde ele estiver e prescindir da imagem. Garantir que só na força da ideia, da fala, do diálogo, do texto, da contação de história, a gente consiga fazer com que as pessoas excitem a imaginação. E, excitando a imaginação, estejam abertas ao conhecimento, que não é só receber informação. Mas, muito mais que isso, é elaborar a informação que recebe. Eu acho que o podcast pode ser um excelente caminho para a gente brincar aí. Aguardem, amiguinhos. Podcast pode ser. Ora, poda-se. Com PH. PH. Tchau. Beijos.